A vida, ela é repleta de desafios. Porque não existe progresso sem desafio. Porque na medida em que a gente olha para as circunstâncias, com esse olhar de transitoriedade, de oportunidade, nós temos força e disposição para seguir adiante. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje eu queria perguntar para você se você já teve aquela sensação de que você resolve um problema, vem outro. Supera um desafio, aparece mais 3. Vence o obstáculo, parece que vem outro mais difícil ainda, né? Tem até uma frase popular muito engraçada que diz que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Você já teve esse sentimento? De que, embora a gente se dedique, se esforce, vence um problema, supera, resolve, aí de repente vem outro. Vence um problema financeiro, vem um de saúde, vence o de saúde, vem um familiar, a gente está com um profissional, depois vem um afetivo, e a gente vai, parece que nessa sucessão de desafios, de obstáculos, né? E eu queria dizer uma coisa que não quero que te desanime, mas isso não vai mudar. A vida é assim. A vida, ela é repleta de desafios. Crescimento significa abrir novos horizontes para novos desafios, novos obstáculos. Se a gente comparar a nossa vida há 10, 15 mil anos atrás, a gente não tinha muito problema, né? O problema era, né, achar algum animal para a gente poder caçar e se alimentar no dia, uma árvore, achar água, se defender ali de animais perigosos, de uma tribo inimiga, né? Eram problemas assim que se você fosse contar, talvez desse para elencar nos dedos da mão. Aí depois a gente vai resolvendo, né? Olha, não precisa caçar, de repente se a gente plantar. Vamos aí, plantar tem que preocupar com o armazenamento da semente, com o cultivo, com o adubo adequado, com o momento certo, né? Aí a gente resolve isso, né? Vem o problema do comércio. Não, agora eu tenho muito de uma semente e eu preciso da outra, o outro tem muito da outra. Aí a gente resolve o problema do comércio, vem outro. A sociedade, os indivíduos, estão sujeitos a essa lei, porque não existe progresso sem desafio. Nem para aqueles que estão esperando ir para o céu. Vamos lembrar que o céu não é aquele lugar onde os anjinhos ficam lá em cima, a gente deitado na nuvem tocando harpa. Existem desafios, problemas. Por quê? Porque exatamente são esses elementos que nos conferem força, novas habilidades, entendimento, capacidade de ação. Então nós precisamos lembrar que toda situação tem 2 características. A primeira característica é a da oportunidade de crescimento. E a segunda é a da transitoriedade. Esses 2 elementos estão presentes. E por que pensar sobre eles é importante? Porque eu entendo que muitas vezes os desafios parecem grandes demais. Que as dificuldades parecem que superam em muito a nossa capacidade de ação. Que nos falta força para vencer. Mas é exatamente aí que essa perspectiva nos ajuda. Porque se você está passando por essa dificuldade no momento, eu queria te lembrar que muitos desafios você já venceu. Quantos deles você já superou? Inclusive o de estar aqui hoje, utilizando um recurso de internet que sequer existia há 25 anos atrás, há 20 anos atrás. Utilizando novos recursos, aprendendo. Quantos desafios você já superou? Quantas dificuldades você já viveu e que hoje já não fazem parte do seu dia a dia? Quantos obstáculos você já superou? E se você fez isso no passado, tenho certeza absoluta que você é capaz de fazer isso no presente. Porque pensar na vida como essa grande escola significa que, se você está ali na 2ª, na 3ª série, significa que você já venceu o desafio da 1ª, da 2ª. E que você é plenamente capaz de vencer aqueles desafios, dificuldades que a vida coloca à sua disposição. Isso vai passar e você vai vencer. É lógico que vão surgir outros, mas você vai estar mais fortalecido, fortalecida, mais maduro, mais madura, mais consciente, mais hábil, porque na medida em que a gente olha para as circunstâncias com esse olhar de transitoriedade, de oportunidade, reconhecendo que já vencemos muito no nosso passado e por isso temos condições de vencer os obstáculos do presente, nós temos força e disposição para seguir adiante.
Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Orar sempre e não desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Comentário intitulado Nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do Evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz no encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Uma página de Emmanuel extraordinária que nos consola, nos esclarece, nos incentiva. E o desafio para a gente hoje é exatamente isso. Se você está passando por problemas, dificuldades, eu gostaria que você se lembrasse e dissesse o seguinte: eu já venci muitos problemas. Esse é mais um e eu vou sair dele mais forte, mais consciente, mais capaz. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.